Sabemos que o movimento é uma condição natural para o ser humano. É tão natural que já antes de nascer no ventre das nossas mães, como fetos, começamos a mover-nos. E já desde essa mesma etapa contamos com uma única ferramenta essencial para poder bailar: o nosso corpo. Mesmo assim, para canalizar as necessidades de movimento que todos temos para a dança especificamente, são necessários alguns processos. A curiosidade e a imaginação são muito importantes porque eles ajudaram-nos a experimentar com o nosso corpo e levá-lo aos limites das suas capacidades, para poder aprender como ela funciona e o que podemos fazer com esta ferramenta que a natureza nos deu. Também é preciso uma estimulação auditiva, já que muitas vezes o pulso da música ajuda-nos a identificar padrões e ritmos, que depois tentaremos representar com o nosso corpo, e uma estimulação visual, ao ver a outras pessoas a dançar, o que nos motivará a querer fazer as mesmas coisas que eles fazem. Hoje em dia, nós temos muitas atividades que ajudam a resolver as nossas necessidades de expressar-nos, divertir-nos e manter ou melhorar a forma física ou ligar-nos com outras pessoas que são diferentes da dança. Mas no tempo do surgimento da humanidade, esta pluralidade não existia. Os primeiros seres humanos, antes do surgimento das línguas e a escritura, já tinham aprendido a comunicar-se em formas não verbais, como a pintura e a escultura, que procurava representar o que via aos seus olhos. A percussão e a música, através da produção de sons com os materiais que encontravam no ambiente, através do canto, a imitar os sons da natureza e os animais, e naturalmente através da dança e a gestualidade, que lhes ajudava a expressar as suas emoções, para poder expressar-se, relacionar-se e aprender a conviver, o que acabou no levantamento das sociedades e civilizações. Dito de outro jeito, a arte foi o elemento que coadjuvou ao surgimento das civilizações. A partir dali, diferentes sociedades e culturas têm tido a dança como uma parte importante da sua identidade. E por toda a história, por causa da evolução humana, a evolução das sociedades e o avanço do conhecimento, o ser humano tem recorrido à dança por diferentes razões e com diferentes objetivos, coisa que a tem transformado numa atividade adaptável aos tempos, às necessidades e aos interesses das pessoas. Em diferentes momentos, diferentes sociedades têm se inclinado pela dança por diferentes motivos. Segundo o motivo pelo qual as pessoas encaminham-se à dança, podemos classificar ela em vários tipos. Se te interessa saber ou alguma vez tens te perguntado quais tipos de dança existem e quais são os seus benefícios, ou estás a pensar em inscrever-te em alguma escola de dança e queres ter informação que te ajude a decidir melhor o que tipo de dança praticar, ou simplesmente precisas de um pouco de motivação para começar, este vídeo é para ti. A dança é uma atividade que está aí e qualquer pessoa pode recorrer a ela. Cada pessoa escolhe a dança procurando um objetivo, segundo aquilo que a pessoa quiser atingir com a dança e do propósito para bailar. Podemos classificar a dança em 3 grandes grupos: as folclóricas ou tradicionais, as recreativas e as acadêmicas. As danças folclóricas são autóctones de alguma região, país gentílico, e são das danças mais antigas da humanidade. A maioria delas costuma ter passos fixos e relativa pouca inovação. Além disso, também podemos ver que algumas são cíclicas, pois se repetem cada certo período de tempo. Neste grupo estão maiormente muitas danças do tipo festivo, e elas podem ter 2 motivos principais. 1. Dança ritual ou religiosa. Pratica-se com a intenção de estabelecer e manter uma conexão espiritual entre as pessoas que praticam e a deidade ou as deidades na qual estas pessoas creem, e geralmente pratica-se em grupo. Elas geralmente praticam-se com o objetivo de pedir ou agradecer algum favor da deidade em questão, ou de celebrar ou comemorar algum acontecimento que esteja ligado ao mito detrás da mesma deidade. Por exemplo, os Diablos Dançantes de Yare na Venezuela, a dança de negritos em Chinchao no Peru, o Maple Dance na Inglaterra ou a dança Cham na China, entre outros. 2. Dança social. Ela pratica-se em grupo, mas ao contrário da dança religiosa, ela não tem conotações ritualistas, mas seu fim basa-se em reunir pessoas para que elas interajam, e pratica-se em acontecimentos de natureza política ou social da civilização onde ela manifesta-se. Um exemplo disto são as noites de ir ao clube entre amigos, as festas de casamento, aniversário, etc., os dias de festa em algum país ou região. Alguns exemplos destas danças são o Vira no Portugal, Highland Gaelic na Escócia, o Bhangra na Índia e Paquistão, entre outros.
Como muitas destas danças desenrolam-se de forma orgânica em reuniões de grandes grupos sociais, muitas delas desenrolaram-se ao mesmo tempo da música que os acompanha, como no caso do joropo na Venezuela, o merengue no Caribe, o tango na Argentina e as danças de salão na Europa. As danças recreativas são aquelas que as pessoas praticam para divertir-se. Ela oferece maiores liberdades porque pode ser praticada solitário, em pares ou em grupos. Cada pessoa pode decidir qual é a frequência com a qual vai praticá-la e geralmente também não há maiores exigências com a vestimenta e o espaço. Em geral, a gente que pratica estas danças o faz como um passatempo e não a praticam com a intenção de desempenhar-se nela a tempo completo ou como profissional. Poderíamos dizer que as danças sociais também são danças recreativas, mas neste caso a diferença está em que as danças sociais convocam-se e executam-se ao redor de um evento social específico, porém, a dança recreativa pode ser praticada em qualquer momento. Nesse sentido, como a pessoa determina a frequência, a duração e meta a atingir com este tipo de dança, podemos incluir a dança como uma disciplina desportiva neste grupo. 1. Dança desportiva. Pratica-se para obter um tipo de benefício estético de saúde. Geralmente pratica-se em grupo e, mesmo que não seja uma dança social, pode compartilhar alguns desses benefícios. Este tipo de dança mistura várias disciplinas para criar uma rotina de exercícios mais completa. Ainda que a maioria das pessoas não escolha este tipo de danças com o único fim de se divertir, mas também esperam obter algum resultado no seu corpo ao praticá-la, também é certo que muitos inclinam-se por este tipo de atividade por ser mais divertida e ter um repertório mais grande de movimentos que outros desportos ou treinamento com aparelhos, que se baseiam na repetição do mesmo movimento em séries. É necessário que sua prática seja regular e constante por uma quantidade específica de tempo, que vai depender da frequência com a que se pratica e as condições com as quais o participante conte ao começo do seu treinamento, para poder ver os resultados. Como exemplos, podemos mencionar a bailoterapia, o Thai box, os aeróbicos, entre outros. 2. Dança recreativa. Pratica-se com o só fim de se divertir. Pode perfeitamente praticar-se solitariamente e, portanto, acompanhar é opcional e dispensável. Ela oferece maiores liberdades em termos de acompanhamento, frequência e espaço, mas seus benefícios são menos. Já só com o fato de ligar a rádio na sala da tua casa e que danças com uma música que soa, estás a participar deste tipo de dança. 3. Dança terapêutica. Pratica-se basicamente como parte de uma terapia física ou psicológica. Parece-se muito a dança desportiva ou a recreativa, só que ao contrário delas, as pessoas inclinam-se por este tipo de dança graças ao conselho de alguém. Normalmente as pessoas praticam a dança desportiva ou recreativa de forma voluntária. Porém, no caso da dança terapêutica, o que acontece é que ela funciona como via para canalizar ou melhorar algum problema, assim que a pessoa é normalmente introduzida nela por conselho de algum terapeuta. Como exemplos desta dança podemos mencionar a biodança, a psicoterapia corporal, entre outros. A dança acadêmica refere-se à dança como objeto de estudo. As pessoas que praticam esta dança devem submeter-se a um regime específico de educação, treinamento e ensaio que lhes permitir criar e manter um corpo ágil e versátil, capaz de entender e executar diferentes movimentos que não são comuns em outros grupos de dança, segundo o nível de treinamento e estudos e o nível de conhecimento da técnica e estilo em questão que se utilizar. A pessoa pode ser principiante ou amateur ou ser profissional. 1. Dança artística ou cênica. Pratica-se com o fim de apresentar uma peça como uma obra de arte, alguma coisa que sirva para que a audiência contemple e desfrute. Para participar de uma dança do tipo artística ou cênica, a pessoa pode ser um profissional qualificado para isso, mas isto não é obrigatório. E como exemplo disso, podemos colocar os estudantes de alguma escola que em algumas ocasiões planificam danças em atos de datas especiais sem ter necessariamente uma formação profissional. Bem que se pode utilizar a improvisação no cenário, esta dança tem muita preparação, porque precisa de elementos específicos como vestimenta, iluminação, cenário, etc. Muitas danças que noutros tempos funcionavam como danças de natureza folclórica, religiosa ou social, têm sido adaptadas para poder levar seus cenários ou ser gravadas para filmes e televisão, como por exemplo o breakdance, flamenco, o tango, etc.
Exemplos próprios deste estilo de dança são o jazz, o balé clássico, a dança contemporânea, a dança buto, entre outros. 2. Dança profissional. Pratica-se como uma atividade de trabalho. Este tipo de dança está intimamente associada à artística, mas com a diferença que neste caso falamos das pessoas que decidem fazer da dança a sua carreira e a sua profissão, e por conseguinte dedicam sua vida de trabalho a ela. Como toda atividade profissional, os dançarinos profissionais deveriam obter um pagamento pelos seus serviços, mesmo que esse não sempre seja o caso. As pessoas que exercem esta profissão devem treinar muito em diferentes técnicas de dança que depois servirão para que essas pessoas as mostrem publicamente. Elas se produzem em 3 estágios. Primeiro está o estágio de aprendizagem ou treinamento, que é quando as pessoas formam-se e expõem-se a um sistema de treinamento do qual aprenderão métodos para se mexer. Está um estágio de criação, que consiste em planificar uma obra e criá-la por meio do ensino-aprendizagem e a repetição em ensaios. E um estágio de apresentação, que é o mesmo que a dança artística, consiste em apresentar a obra criada utilizando como ferramenta principal de movimento a técnica aprendida durante o treinamento. Bailar oferece muitos benefícios às pessoas, não importa o tipo de dança que praticares. Alguns benefícios são específicos de um tipo de dança, mas a maioria são gerais. As danças sociais estão mais orientadas ao estabelecimento, mantenimento e fortalecimento de laços interpessoais e tribais, a reafirmação de uma identidade social e o reforçamento da fé religiosa. As danças recreativas estão mais ligadas ao manejo do estresse ou de outras doenças corporais ou psicológicas e ao aumento da autoestima e autoconfiança. A dança artística tem mais relação com a expressão individual, o contato com outras culturas e o melhoramento das condições físicas. Não obstante, é possível encontrar um bocado de todos os benefícios em cada um dos tipos de dança. Bailar é uma coisa completamente natural para o ser humano. O nosso corpo está desenhado para ser dinâmico e mexer-se. É por isso que o ser humano sempre tem estado ligado à dança e tem procurado maneiras de mantê-la e potenciá-la em diferentes momentos da história. Então, se tens vontade de bailar, não te contenhas. Não é jamais tarde e não há limites. Espero que tenhas gostado deste vídeo e também espero que ele tenha te dado a informação que precisas para saber diferenciar os tipos de dança ou a decidir melhor o tipo de dança que desejas praticar. Se gostaste deste vídeo, eu te convido a clicar em gosto, a deixar um comentário, a subscrever-te ao canal ou a compartilhar este vídeo com os teus amigos e tu e eu nos veremos no outro vídeo.